Tá no canal Um Minuto para Iniciar. Aqui fala o orador, o Santos. Eu vi para que possamos desenvolver a visão clara da vida. Nós devemos entender que a vida é manifestada para todos os homens. Nós devemos descobrir que a vida é todas as coisas que nós fizemos num padrão. Muitas das pessoas não entendem a vida e pensam que a vida é uma magia. Mas na verdade, a vida é todas as coisas que nós plantamos. Tudo que nós plantamos nesta vida, nós iremos colher no futuro. Nós devemos saber que a vida é feita com a sabedoria. Se nós não entendemos a sabedoria da vida, nós iremos lançar a nossa vida num abismo. Muitas das pessoas não entenderam a vida e levaram a sua vida para um caminho não bom e depois ficaram encurraladas, pensando o que eu vou fazer, e por último, em resposta, se mataram. Então nós devemos saber que a vida depende de nós mesmos. Nós é que escolhemos o caminho para que nós possamos caminhar com a vida que nos foram proposta. Se nós temos uma vida sem objetivo, nós devemos descobrir que esta vida voltará contra nós. Eu quero que todos nós possamos entender que a vida é a manifestação da nossa escolha em particular. Eu creio que nós já nos foi dado um exercício de matemática para poder resolver. A resposta depende de nós em particular. Ou vamos resolver e ter a pontuação, resolvemos bem o exercício, ou teremos uma má pontuação, porque fizemos mal o exercício. Nós devemos descobrir que a vida é prática. E se nós não entendemos a vida prática, ficaremos a andar de congregação em congregação e de profeta a profeta, pensando que é eles que vão orar a Deus para a mudança da tua vida em particular. Mas, na verdade, a mudança da tua vida é a decisão que deves tomar para determinar o seu caminho. Quando a Bíblia declara do arrependimento é a mudança das coisas em nossas vidas. Nós deixamos de praticar A e abandonamos esta vida A, que é a vida aqui na qual gera a destruição e a morte sobre a nossa vida, e asseguramos a vida B, que é a vida aqui na qual de inteligência e cautela e a sabedoria que gerará a riqueza e a vida em nós. Bom, hoje queremos observar a consequência do pecado. Nós devemos saber que o pecado, ela é praticada em nossos interiores. É a escolha que fizemos para levar o nosso corpo em caminho não adequado pela vida. É praticamente você tem uma viatura e usaste da mesma viatura para poder sair, fazer uma viagem para uma determinada ilha. Então, e para chegares naquela ilha, tens que usar um barco, mas usaste o carro. Sim, porque o carro não está preparado para andar na água. Então, deves fazer a escolha certa para poder andar sobre um determinado lugar. Então, eu creio que você seleciona as roupas. Tem roupas que ficas com ele em casa e tem roupas que vais apresentar, tanto na escola como em um determinado lugar classificado. Então, se nós conseguirmos entender e colocar cada coisa no seu respectivo lugar, nós devemos compreender que a vida é feita com a escolha e cautela. Devemos entender que o Adão pecou em desobediência ao dito de Deus e não ao comer o fruto. Porque Deus tinha um tempo que iria os liberar para comer o fruto da ciência do bem e do mal. Por isso, diz as Escrituras que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para
todo o propósito debaixo desse céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Na verdade, toda prática antes do tempo provocará uma consequência no homem. Por isso que o pecado é a aceleração do crescimento do ser humano. É fazer as coisas no tempo incerto. É como se fosse uma criança que se mete na vida dos adultos. Ou seja, e podemos observar que pode ser como um adulto que quer ser criança novamente. É viver no tempo indeterminado. É ter uma vida que na qual não condiz com o tempo que vivemos. Então, nós sabemos que o atrasar terá uma grande perca em nossas vidas. Todos que não obedecem à lei da vida é considerado como pecado, porque o mesmo terá um preço a pagar, que é a vida de dor e sofrimento. O mundo foi feito com um propósito, e se os homens não entender este propósito, o mesmo irá encurralar a sua vida. Quero que possamos saber, uma manobra mal calculada destruirá muitas vidas em redor. Então, a vida sempre nos dá um alerta que estamos no caminho negativo. Mas ignoramos aquela alerta. Na verdade, somos nós mesmos que escolhemos esta vida. Escolhemos a vida que gera a dor, a vida que gera a pobreza, escolhemos a vida que gera a morte. Porque a Sagrada Escritura diz-nos o seguinte: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e a Jacobe, que lhes havia de dar. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 a 20. Bom, entendemos que a vida dependerá da nossa escolha. Se nós escolhemos viver, então nós iremos acautelar da dor, acautelar do sofrimento e acautelar de todas as doenças. Nós devemos saber que nós possamos impedir muitas das coisas de causar na nossa vida. Nós sabemos que quando ficamos doentes, os médicos nos proíbem de certas alimentações que nós estamos a comer. Então, isso revela que mesmo a doença, para atingir os nossos corpos, como a destruição do fígado, a destruição do rim, a destruição dos olhos, a destruição dos dentes, a destruição do nosso coração, dependerá daquilo que nós comemos. Então, se já tomamos conhecimento que todo o mal causado em nossas vidas dependerá do nosso estilo de viver, o nosso estilo de andar, por que nós não examinamos a vida para que nós possamos viver mais tempo? Então, é isto que é chamado do pecado. Então, tem como evitar o pecado em nossas vidas. Tem como destruir o pecado completamente em nós. Para que nós possamos destruir o pecado, devemos ler a Sagrada Escritura, entender completamente a lei da vida, para que nós possamos evitar certas dores nas nossas vidas. Nós devemos entender que o pecado é provocado pelos homens. O pecado é a escolha dos homens. O pecado é viver fora do padrão declarado pela vida, pela a natureza. Muitos homens destroem as suas vidas e depois culpam o governo, culpam os pais, culpam vizinhos, culpam os tios, mas na verdade é ele mesmo que tem estado a trabalhar incansavelmente para a destruição de própria sua vida. Não dorme à noite, consome muita bebida alcoólica, anda na prostituição e são todas essas coisas que destroem e danificam a vida do homem. Então, por último, Deus irá pedir a conta da vida que Ele nos colocou. Por quê? Porque Ele vai observar que nós temos a vida, mas não respeitamos a vida. Bom, ficamos por aqui. Inscreve no canal, deixa teu like, comenta e obrigado.